Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos e vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 3 de agosto. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. Copom reduz taxa Selic para 13,25% pela primeira vez em 3 anos. O presidente do Banco Central, Campos Neto, concordou com o corte. Está prevista para essa tarde a posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele substitui Ricardo Lewandowski. Ataques russos a portos de Danúbio atingem 40 mil toneladas de cereais, elevando possivelmente os preços globais dos grãos. E China vai proibir acesso de menores à internet por celulares durante a noite. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou a taxa Selic em meio ponto percentual. O presidente do Banco Central votou a favor do corte maior. Vamos conferir como foi essa votação. Pela primeira vez em 3 anos, o Banco Central cortou a taxa básica de juros. A Selic foi a 13,25% ao ano, depois do Copom cortar a taxa Selic em meio ponto percentual. 5 membros do grupo votaram pelo corte robusto, entre eles o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Outros 4 indicaram baixa de 0,25%. Apesar da divisão com relação ao tamanho do corte, a opção por diminuir a taxa foi unânime. A Selic estava em 13,75% desde agosto de 2022. A última queda na taxa havia acontecido em agosto de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia de Covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano. Segundo o comunicado do Banco Central emitido nesta quarta-feira, após a reunião do Copom, o comitê avaliou que a melhora do quadro inflacionário permitiu acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária. O Copom ainda disse que nas próximas reuniões pode continuar fazendo na Selic reduções na mesma magnitude desta quarta-feira, ou seja, cortes de meio ponto percentual. Desde o início da atual gestão, o governo tem criticado sistematicamente o patamar dos juros no país e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Apesar da baixa conquistada agora, o Brasil ainda continua sendo o país com os juros reais mais altos do mundo, considerada a lista com as 40 principais economias, segundo o levantamento do portal de investimentos Moneyou. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o projeto da nova regra fiscal deve ser votado na semana que vem. Durante a reunião de líderes, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, decidiu adiar a decisão. Vamos conferir mais detalhes com a Jaqueline Fonseca. O projeto que estabelece a nova regra fiscal para controlar os gastos do país já foi votado na Câmara, mas ao passar por votação no Senado sofreu alterações. Por isso, precisa voltar a ser discutido no plenário da Câmara. Havia uma expectativa do governo que essa votação seria realizada já no começo do segundo semestre, logo após a volta do recesso parlamentar. Mas durante a reunião de líderes, que estabelece a votação de pautas prioritárias no plenário para os próximos dias, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que o novo marco fiscal não tem data para ser votado. Nos bastidores, o que se diz é que Lira espera do presidente da República uma reformulação no primeiro escalão do governo federal. Partidos ligados ao Centrão querem mais espaço na esplanada dos ministérios e continuam reclamando da falta de articulação dos ministros de Lula. Lira afirmou através de uma rede social que a escolha dos ministros é prerrogativa exclusiva do presidente da República e que ele, enquanto presidente da Câmara, trabalha junto com os líderes partidários para buscar uma composição adequada a fim de que o governo obtenha o apoio necessário para a aprovação de importantes projetos. Lula, por sua vez, reconhece que os partidos ligados ao centro querem mais espaço no governo e entende que isso é natural.
O presidente da República deve se reunir nos próximos dias com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a relação entre executivo e legislativo. Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para fazer a entrega simbólica de um projeto de lei que trata da arrecadação dos estados. Depois deste encontro, Haddad afirmou que Lira não está vinculando a votação do novo marco fiscal à reforma ministerial e que não há qualquer mal-estar entre a Câmara e o governo. Haddad disse que aguarda uma reunião com os líderes para discutir o texto aprovado na Câmara e no Senado e que, embora Lira não tenha se comprometido com prazos, ele acredita que o texto deve ser votado nas próximas semanas. Haddad afirmou ainda que, sem a discussão do novo marco fiscal, não é possível elaborar o orçamento para o ano que vem. E ainda falando de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda afirmou nesta quarta-feira que o governo federal vai buscar uma solução para baixar os juros do cartão de crédito. De acordo com ele, o atual patamar do índice é uma vergonha. Haddad garantiu que vai negociar com bancos e varejistas para encontrar uma solução para baixar a cobrança de juros cobrados no rotativo do cartão de crédito. E para isso, ele estimou um prazo de até 90 dias. Atualmente, os juros cobrados de quem não consegue pagar o valor total da fatura gasta no cartão de crédito está em 437,3% ao ano. De acordo com ele, o atual patamar do índice é uma vergonha. Há um compromisso do governo de até, no máximo, final do ano, alguma coisa em torno de 90 dias, nós darmos uma solução final para a questão do crédito rotativo, que hoje é o maior problema de juro do país, que é aquele juro do cartão de crédito, quando você fica inadimplente. Você entra numa roda viva da qual você não consegue sair. Hoje, o varejo, o governo e os bancos estão sentados numa mesa com compromisso de resolver de uma vez por todas esse problema, que é um problema grave para as famílias brasileiras. O ministro comentou que é necessário fazer uma transição para um sistema que seja mais saudável e não leve os brasileiros ao endividamento. Segundo ele, mesmo caindo muito, ele vai continuar alto por um tempo até finalizar a transição. Em cerimônia nesta tarde, Cristiano Zanin toma posse como ministro no Supremo Tribunal Federal. Ele substitui Ricardo Lewandowski, de 75 anos, que pediu aposentadoria em abril após 17 anos na função. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, toma posse em rápida cerimônia no plenário da Corte nesta tarde. A expectativa da Corte é de que haja 350 convidados presentes na posse, entre eles o presidente Lula, quem o indicou para o cargo, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de convidados pessoais de Zanin. O novo ministro do STF vai assumir um acervo de 520 processos, um dos menores dos gabinetes da Corte. As ações e os recursos que inicialmente vão ficar sob a relatoria do ministro devem ser herdados do ministro Ricardo Lewandowski. Zanin vai ocupar a cadeira que era do ministro que se aposentou em abril. Cristiano Zanin foi aprovado para o cargo no Senado Federal, com 58 votos a favor e 18 contrários no dia 21 de junho. Eram necessários 41 votos para a aprovação. Aos 47 anos, considerando as atuais regras para aposentadoria no STF, Zanin vai permanecer por 28 anos no STF até completar 75 anos. Após tomar posse, o novo ministro vai assumir a relatoria de ações com repercussões sociais e econômicas. A maioria dos processos trata de temas de direito administrativo e direito público, além de casos tributários. Depois da cerimônia formal, está marcado um jantar em homenagem a Zanin, organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Chegou a 16 o número de mortes em confronto com as forças de segurança na Baixada Santista, em São Paulo.
A atualização foi feita pela Secretaria de Segurança Pública. As mortes foram registradas desde o começo da Operação Escudo, realizada após o assassinato do soldado da Rota e que é a segunda operação mais letal da história da corporação. Além do Guarujá, a operação foi estendida para a cidade de Santos, onde uma cabo da Polícia Militar foi baleada e ao menos 2 suspeitos foram mortos. De acordo com a Segurança Pública, a operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado prendeu, até o momento, 58 suspeitos e 4 adolescentes foram também apreendidos. Também foram apreendidos 385 quilos de drogas, além de 18 armas entre pistolas e fuzis. E as vendas de medicamentos genéricos cresceram no primeiro semestre, apesar da indústria farmacêutica recuar. E a economia gerada aos consumidores nas compras desse tipo de medicação passou de 19 bilhões de reais no período. Quem traz para a gente os detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Vamos conferir com ela. Segundo o levantamento da Progenéricos, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, as vendas desse segmento no primeiro semestre deste ano cresceram 3,67%. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2023, foram comercializadas quase 980 milhões de unidades de medicamentos genéricos, com movimentação de aproximadamente 9 bilhões de reais nas vendas da indústria para o varejo, alta de 16,5% ante o mesmo período do ano passado. Só que enquanto a comercialização de genéricos apresentou alta no primeiro semestre, o restante da indústria farmacêutica apresentou queda de 0,65% em unidades comercializadas. E o que pode explicar essa diferença nas vendas entre medicamentos de referência e os genéricos são os preços, já que os genéricos podem ser de 35% a 60% mais em conta que esses produtos de referência. E o Paulo Rocha, que é farmacêutico aqui dessa farmácia onde nós estamos hoje, vai explicar por que isso acontece. Paulo. O medicamento genérico ele é o mesmo medicamento que o de equivalente, de referência, só que ele não paga os custos da patente do laboratório que desenvolveu, mas ele passa pelos mesmos testes de biodisponibilidade e bioequivalência que garantem que ele tem o mesmo efeito que o original. As pessoas não precisam temer usar o genérico ao invés do de referência. De forma nenhuma, ele vai garantir o mesmo resultado no tratamento. Tá certo, Paulo, obrigada pelas suas informações. E outro dado importante passado aí pela pesquisa da Progenéricos é que a participação desse segmento entre os medicamentos de uso crônico foi ainda mais expressiva nesse primeiro semestre. Olha só, os genéricos representaram nesse primeiro semestre cerca de 80% das vendas dos medicamentos para hipertensão e colesterol. E veja a seguir, ataques russos a portos de Danúbio atingem 40 mil toneladas de cereais, possivelmente elevando os preços globais dos grãos. E ainda, China vai proibir acesso de menores à internet por celulares durante a noite. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. A Rússia atacou o principal porto do interior na Ucrânia, no rio Danúbio, nesta quarta-feira. Os prejuízos causados pela ação devem elevar os preços globais dos alimentos. Vamos conferir. Os ataques russos foram realizados com drones e atingiram o porto de Ismail, no rio Danúbio, região de Odessa. Cerca de 40 mil toneladas de grãos destinados à exportação foram atingidos. O produto seria destinado a países africanos, a China e a Israel. O governo da Ucrânia afirmou em uma rede social que os grãos ucranianos têm potencial para alimentar milhões de pessoas em todo o mundo. E por isso, os preços globais dos alimentos devem ser afetados após o ataque. Não houve vítimas. O rio Danúbio, que nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro, é uma das mais importantes vias comerciais para diversos países europeus, incluindo a Ucrânia e a Romênia. O governo romeno classificou a ação como um crime de guerra.
E o governo da Ucrânia informou que bombardeios russos fizeram vítimas civis. Uma mulher de 58 anos foi morta após um ataque aéreo contra mais de 20 assentamentos na região de Zaporísia. E em Kherson, um ônibus também foi atingido e 3 passageiros ficaram feridos. E ainda falando sobre o conflito no leste europeu, segundo o Departamento de Crimes de Guerra da Ucrânia, no gabinete do Procurador-Geral, mais de 10 mil civis foram mortos e cerca de 16 mil feridos desde que a Rússia invadiu o país. Segundo o governo ucraniano, o número de mortos inclui 499 crianças. E espera-se que o número de mortos aumente ainda mais assim que os territórios ocupados da Ucrânia forem liberados. Os números da Procuradoria-Geral da República são semelhantes aos de organizações internacionais como as Nações Unidas. Em 7 de julho, a ONU informou que havia confirmado a morte de mais de 9 mil civis, incluindo mais de 500 crianças, mas que o número real deve ser bem maior. De acordo com o Departamento de Crimes de Guerra da Ucrânia, a equipe registrou 98 mil crimes de guerra cometidos por forças russas na Ucrânia desde a invasão. A presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na cúpula do G20, que vai acontecer em Nova Delhi, capital da Índia, em setembro, tem gerado tensão entre os organizadores do evento. O mal-estar tem origem nas diferentes posições sobre a guerra da Ucrânia dentro do bloco, que reúne membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e países como Índia e China, mais alinhados à Rússia. Nos bastidores, busca-se um consenso para os termos do G20 em relação à guerra, mas um texto comum está longe de ser alcançado. O governo brasileiro torce para que o impasse se resolva até esta cúpula, para que o problema não seja herdado na próxima presidência rotativa do G20, que será do Brasil em 2024. Desta vez, caso Putin compareça à cúpula do G20, a tendência é que líderes como o americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz se recusem a dividir o mesmo recinto que Putin. A tradicional foto da família G20 ao término da cúpula, então, seria descartada. E o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, intensificou o cerco à região central de Cabanhas, em busca dos membros das gangues, as chamadas pandilhas. Cerca de 7 mil militares e 1.000 policiais participam das operações iniciadas depois que supostos membros destas gangues feriram 2 policiais na região. Moradores da comunidade de Santa Marta se mostraram preocupados e relembraram do trauma da Guerra Civil dos anos 1980, quando muitos habitantes fugiram para Honduras. Policiais fizeram bloqueios em estradas e abordaram veículos, enquanto outros agentes com listas nas mãos fizeram buscas nas casas de supostos membros de gangues, as chamadas pandilhas. Cabanhas tem cerca de 150 mil habitantes e é um dos menores departamentos de El Salvador, com pouco mais de 1.000 metros quadrados. É uma região agrícola com cultivos de café e cana-de-açúcar. A guerra de Bukele contra as pandilhas levou à prisão quase 72 mil supostos membros de gangues sob um regime de exceção que permite prisões sem ordem judicial. Organizações de direitos humanos criticam os métodos das autoridades salvadorenhas e alegam que muitos detidos são inocentes. A China vai proibir que os menores de 18 anos acessem a internet durante a noite em seus smartphones e vai limitar também o seu tempo de conexão. Isso de acordo com uma nova legislação apresentada nesta quarta-feira. A nova legislação apresentada esta quarta-feira tem de ser ratificada por uma consulta pública obrigatória. Se aprovada, a partir de 2 de setembro, os menores não vão poder acessar a internet com um smartphone entre as 22 e as 6 horas da manhã. Além disso, um sistema para limitar o tempo de conexão diária nos aparelhos também vai ser introduzido. Jovens de 16 e 17 anos vão poder se conectar por 2 horas e menores de 8 anos por apenas 40 minutos por dia. As novas regras, propostas pela administração do ciberespaço da China e que pretendem ser implementadas com recursos técnicos, estão entre as mais rigorosas do mundo neste campo. Segundo o órgão, o objetivo é criar um ambiente de internet seguro e saudável para menores, em linha com outras medidas tomadas nos últimos anos para reduzir a incorporação de menores à internet. Os pais, no entanto, vão poder desativar as restrições se desejarem. Nesta semana, o programa Show da Fé passou a ser transmitido em toda a África por 2 dos maiores canais cristãos de televisão do continente. A gente vai conferir agora mais detalhes na reportagem especial do Leonardo Félix.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Coisa bonita. Nós vamos começar na África, de norte a sul, de leste a oeste. Em inglês nós vamos pregar. Tem 19 países que a inglês é a língua oficial. E fora os outros que já entendem. Irmão, vai ser grande o trabalho. E quem faz isso aí? Comigo, os patrocinadores, em nome de Jesus. É um tempo que Deus está abrindo porta. 1º de abril nós começamos no mundo árabe. Todo dia estou assistindo lá. E lá todo mundo é muçulmano. Mas olha, temos que pregar para todo mundo. E graças a Deus por isso. Com ousadia e obediência ao chamado do Senhor Jesus, a obra de Deus avança em toda a África por meio do ministério do missionário R.R. Soares. A partir de agora, o programa Show da Fé, gravado aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na região central de São Paulo, será transmitido para mais de 50 nações africanas, incluindo a África do Sul. Com a novidade, as mensagens do missionário R.R. Soares devem chegar a cerca de 200 milhões de pessoas. Pelo menos esta é a expectativa do pastor Rodrigo Santos, líder da Igreja da Graça na África. Um canal nós chamamos de TBN, África, e o outro chamado de Ieto TV. Só na Ieto TV, que a sua grande maioria, a população, eles falam a língua chamada Swahili. São mais de 200 milhões de pessoas. O programa, que é exibido no Brasil há mais de 45 anos, já ultrapassava a marca de 100 países nos 5 continentes. O pastor Rodrigo fala da expansão do Show da Fé na África, por meio da parceria com 2 dos maiores canais cristãos do continente. A Igreja da Graça chegou aqui na África do Sul há 12 anos atrás. E nós já tínhamos o Show da Fé sendo transmitido aqui na nação sul-africana. Mas nós conseguimos, e eu digo nós porque é um sonho do missionário, e nós abraçamos o sonho do missionário alguns anos atrás, de pregar o evangelho para todo o continente sul-africano. Com isso, a missão da Igreja Internacional da Graça de Deus cresce a cada dia na região. Estamos alcançando mais de 54 países de forma simultânea, o missionário pregando a palavra viva, a palavra da salvação, a palavra que traz vida, cura, libertação, e vai fazer uma grande revolução, que muitas almas sejam salvas e muitos venham conhecer o poder genuíno da fé. É isso aí, missionário R.R. Soares tendo cada vez mais alcance, chegando a quem mais precisa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!